Bom, meus amados, nós estamos na lição 71. O título da nossa lição é O Remédio. Na verdade, são um dos títulos, que nós vamos ver. É a continuação da lição anterior. Ainda estamos na parte 1. E hoje nós vamos fazer a parte 1 e a parte 2. Vamos lá, nosso primeiro texto lá em Ageu 1, do 7 até o 8. Pode ler o 7 e depois o 8. Amém. Pode passar. Então no versículo 7 ele fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai bem o vosso passado. Em outra tradução, você pode definir assim: considere bem o que está acontecendo e o que aconteceu com vocês nesses dias. Por quê? Porque já estava acontecendo algumas coisas que estavam interferindo diretamente na produção de alimentos, na saúde das pessoas, na colheita e tudo. E isso tudo era por causa do pecado que eles estavam cometendo, que era uma negligência. Eles estavam negligenciando cuidar da casa de Deus. E aí ele fala: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, Deus chama a atenção do seu povo para que mudem o curso da história. Algo que mudaria o olhar de Deus com eles. Então você vê que ele fala: e se eles fossem até o monte, assim como Deus estava mandando agora, e trouxessem a madeira, trouxessem as coisas, o ouro, a prata, o bronze, para poder construir, terminar a obra da casa de Deus, Deus se agradaria disso e cessaria o problema que estava acontecendo, o castigo que estava acontecendo. Tem esse texto aí, que fala desse cedro lá do Líbano, lá em Esdras 3:7. Livro de Esdras, que foi quando estava sendo construída, quando estava sendo edificada a obra de Deus, antes de Ageu, que ela começou. Aí, quando Esdras e Neemias começaram a fazer essa obra, eles não terminaram. O povo não terminou a obra e a obra ficou parada durante 4 ou 5 anos. Não, aliás, ficou parada em 15 anos. Pois ela foi terminada em 4 ou 5 anos. E 4 ainda. Pode ler. Para trazerem do Líbano madeira e cedro ao mar, para Jó, segundo a concessão que eles tinham feito Ciro, rei da Pérsia. Então eles compraram essa madeira do Líbano, e trouxeram, e era longe, o Líbano não é perto, demorou para trazer essa madeira. Era o cedro, ele é uma madeira pesada, então vinha aquelas toras sendo arrastadas, por todo aquele caminho, demorou bastante para poder chegar. Então, ela tinha sido comprada do Líbano, mas é provável que a madeira que foi comprada por Esdras naquela época, ela não tenha sido usada para construir o templo, porque senão o templo já estaria terminado. Essa madeira que foi trazida lá do Líbano provavelmente foi usada para construir as casas deles. Como eles não tinham terminado a obra, então a madeira que eles trouxeram para fazer a igreja, eles deixaram de fazer e foram arrumar na casa deles. É por isso que nos versículos anteriores eles falam: vocês têm casas apaineladas, todas prontas, todas bonitas, e o meu templo está em ruínas.
né? É o que fala lá no versículo 4. Pode passar. Então aqui no versículo 7 e 8, Deus dá uma chance do povo mudar, né, o curso da história. Agora vamos continuar lendo aí. Agora a gente entra na D, né, repreensão de Deus. Essa era a parte C, agora vamos ver a parte D, a repreensão de Deus, que está lá do 9 até o 11. Pode ler aí, irmão? Tá certo. Então, olha, aqui é a repreensão de Deus sobre o povo. Pode passar. Ele estava explicando aqui o que estava acontecendo, qual que era a consequência que estava acontecendo por causa deles negligenciar a obra, a construção da casa de Deus. Não, no versículo 9 ele fala, né? Esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. Então eles esperavam que a colheita ia ser muito grande naquela época. Eles estavam esperando que eles iam colher o trigo, o vinho, né, as uvas, ia colher os cereais deles, e eles iam produzir, ia durar para o ano inteiro, ia ser tudo muito bom. Mas aí aconteceu uma coisa, que se não acontecer, né, se não vier chuva, a plantação não vai para frente, né? A planta morre. E veio uma seca terrível naquela época, né? Ele fala: quando trouxeste para casa, e com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós tem a sua própria casa. Então, o que ele estava falando? A minha casa, que era para vocês dar prioridade, está em ruínas até hoje, né? Eu esperei 15 anos para vocês terminar, mas vocês não terminaram. E as suas casas estão prontas. Cada um tem a sua própria casa, toda bonitinha, toda arrumadinha. Então, por causa disso, o que você achou que ia ser muito, vai ser só para vocês não morrer de fome. Mesmo o pouco conseguiram colher, Deus dispersou com um assopro. Então mesmo o pouco que eles tinham colhido ainda acabou muito logo, a fim de castigar o povo por sua desobediência e não completar o tempo. Lembrando que a obra estava parada há 16 anos. Pode passar. Seca. Do versículo 10 até o 11, ele fala: por isso os céus sobre vós vos retém o orvalho, e a terra os seus frutos. Então ele fez cessar a chuva, e dessa forma a terra cessou a plantação. É muito simples. A planta ela precisa de sol e de chuva, né? Não muito nem pouco, mas na medida certa. E aquela época daquele ano era a medida certa para poder plantar, colher a grande quantidade e fazer a festa dos tabernáculos. Nós vamos ver daqui a pouco. Então cessou a chuva. Nos meses de verão, que não chovia, que vinha só o orvalho secou, não tinha orvalhação sobre a terra, então estava um tempo muito seco, sem umidade, e nem orvalho e nem chuva. Dessa forma a plantação toda morreu. Então fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre toda a terra que produz. Sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Tudo que eles faziam dava errado, nada dava certo, nada prosperava, tudo uma coisa, era um efeito dominó, né? Acaba a plantação, acaba o vinho, eles não vendem, eles também não colhem para comer, os animais também morrem de fome, o homem não tem como trabalhar porque não tem trabalho para executar, e tudo estava indo mal por causa desse pecado. Pode passar? Vamos continuar a leitura aí. Parte E, a reação do povo, do 12 até o 15. Meus amados, então olha, essa aqui foi a reação que o povo teve depois de ouvir essas coisas que estavam acontecendo e entender o porquê estava acontecendo através de Ageu. Pode passar? Olha lá, uma reação imediata.
foram raras as ocasiões em que um sermão exerceu impacto tão imediato e prático. Embora Ageu estivesse consciente de que era boa a mão do Senhor. Então lá no versículo 14 ele ainda fala: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e eles vieram, expuseram na casa do Senhor, no trabalho na casa do Senhor, seu Deus, Deus dos exércitos. Esse texto. Então, embora Ageu entendesse que a mão de Deus era com eles, e Deus tinha mesmo despertado o espírito de cada um deles para trabalhar na obra do Senhor, não era contrário, o povo se arrependeu e mudou esse curso da história em apenas 23 dias, porque se você for ver lá no versículo 1, ele fala: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês. Então, o primeiro dia do 6º mês. E aqui no versículo 15 ele fala: ao 24º dia do 6º mês. Então foram 23 dias que eles demoraram para poder arrepender do pecado que Ageu estava profetizando. São 23 dias, não durou nem um mês, né? Por quê? Porque se você for ver na história, o povo nem arrependia. O profeta pregava e o povo não mudava. Foram raras as ocasiões em que o povo escutou o profeta, né? E quanto mais ainda um profeta falar, o impacto ser tão grande, né? O povo entender, o povo querer mudar, porque no geral nem mudava, e quando mudava demorava. Tinha que vir muito mais coisa para o povo arrepender, né? Tinha que vir uma praga muito pior. Aí tempos depois o povo se arrependia, e nesse caso foi basicamente imediato, porque 23 dias não era muita coisa não. Pode passar? Com certeza afetou muito eles, né? Agora, a segunda parte do nosso estudo, a conclamação à coragem no Senhor. Aí nosso texto vai estar lá do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Bom, então, pode passar? Aqui eu tenho alguns textos aí para a gente abrir. Vamos abrir lá em Levíticos 23, do 39 até o 44. Bom, então, essa data aí, que fala no comecinho do versículo 1 aqui: 21º dia do mês, do 7º mês. Então, esse aí foi dia 17 de outubro de 520 a.C. Esse dia foi o 7º e o último dia da festa dos tabernáculos. Então, tinham 3 festas anuais em Israel que se comemoravam, mais especificamente lá no templo de Jerusalém, que eram as festas do Pentecostes, as festas do tabernáculo e as festas da Páscoa. São as 3 festas anuais que se comemoram em Israel. Essa aí era a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo é a festa da colheita, é a festa do templo, né? Só que não tinha colheita naquele ano. Aquele ano a colheita foi mirrada, foi pouco, porque cessou até a plantação por causa da chuva que não veio, né? Só o sol escaldante queimou a plantação e não tinha chuva, então a planta não cresceu. Então a gente pode ler lá agora para a gente fazer referência a esse texto aí na história. Estatuto.
42. Vou ler aqui. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. 40. Você viu só? Então, no dia 15, aos 15 dias do mês 7º, eles começariam a festa e terminariam 7 dias depois, né? E no 8º dia, o dia solene. E eles ainda tinham que fazer umas casinhas de feixe, de palha, né? Para eles habitar nelas, nessa festa do tabernáculo. É o que ele fala aqui: durante 7 dias habitareis em tendas, né? De ramos, tendas de ramos. Viu só? Então, essa aí é a festa dos tabernáculos, para vocês entenderem certinho como que era, como é que funcionava naquela época. Normalmente uma ocasião alegre de gratidão pela colheita. Naquele ano, contudo, a colheita for escassa. Deus não proibiu fazer essas festas, mas não incentivou mais a fazer também depois de Cristo. Não. Até Cristo, fala que até Cristo eles celebraram, Cristo também celebrou essa festa. Só que ele não, no Novo Testamento, ele não pediu mais para fazer. Não, nova aliança, novo tempo, isso é tudo coisa do passado. Daí não tinha mais necessidade, porque isso aí era um sacrifício, né? Era tipo um sacrifício prestado a Deus, porque quando eles eram obrigados a fazer essa festa, eles eram obrigados a celebrar exatamente aqueles dias todos, certinho. Mas depois disso, Jesus falou que aí as pessoas estavam livres, né, para ser aceitadas e seguir o novo mandamento. Então essa aí era a festa de gratidão pela colheita. Só que nesse ano a colheita foi escassa. Você vê lá no versículo 6, que é um versículo muito conhecido, fala assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a se fartar. Bebeis, mas ninguém vos sacia. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que mete o salário e o que recebe o salário mete num saquetel furado. Então, esse aqui, por quê? Porque a colheita foi muito pouca naquela época, né? Não deu para suprir as necessidades do povo. E no versículo 11, que a gente leu também, você vê falando da seca, que secou a terra, acabou o orvalho, não veio plantação a crescer, nem vinho, nem mosto, nem azeite, nem trabalho de homens, até os animais do campo padeceram. Então foi um ano difícil. E eles estavam celebrando uma festa sem alegria nenhuma. E tem mais uma coisa que nós vamos ver agora. Pode passar? Certo? Aonde que celebrava a festa dos tabernáculos? A festa, as 3 festas anuais eram celebradas no templo em Jerusalém. E o templo estava terminado? Não. Aí vamos lá, mais uma coisa. Vamos abrir lá em Esdras também, 3, do 8 até o 13. Então, aqui no versículo 2 e 3, ele fala assim: agora fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Então, o Zorobabel era o governador de Judá naquela época, eles estavam sem rei. E a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Então, Josué era o sumo sacerdote da época. E ao resto do povo dizendo: quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela nada aos vossos olhos? Por quê? Vamos lá, Esdras 3, do 8 até o 13. para que aviassem
10. Achou? Esdras 3:10. Filho de Asaf. Pode terminar aí. Filho de Asaf com símbolos. 11. Quem achou aí pode ler. Pode ler. Cantavam compulsivamente, louvando e dando graças ao Senhor com todas essas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz, louvando o Senhor por terem sido lançados no alicerce da casa do Senhor. 12. Olha só, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Primeiro, vamos lembrar lá o que nós lemos antes, agora um pouco da reação do povo. O povo reagiu quando o Ageu falou para o povo assim: ó, vocês têm que mudar, porque Deus está lançando essa praga, porque vocês não estão fazendo a obra na casa do Senhor. Eles foram lá e se arrependeram. O que significa que eles se arrependeram? Que eles começaram a construir. Então, Josué e Zorobabel, que eram os líderes, né? Era o sacerdote e o governador. Eles mandaram o povo construir. Aí aqui você está vendo o que está acontecendo. Começa a falar que eles lançaram os alicerces do templo, que estavam erguendo as paredes do templo. Eles até tinham terminado o templo meio por cima. Sabe quando você faz uma casa, mas ela ainda está só no reboco? É assim. Tá lá com o telhado, com o reboco, com o contrapiso. Dá para entrar, não vai tomar chuva. Dá para morar. É igual nós fizemos aqui. A gente tinha que fazer o culto aqui e não estava terminado. Então uma parede estava rebocada, a outra não estava. Tinha uma parte que estava fechada com tapume. Quando vê, tinha o contrapiso no chão. Depois nós colocamos um piso numa parte, outra parte ficou sem piso. Por quê? Porque não estava terminada a obra ainda, mas nós estávamos fazendo culto. Aqui eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos numa igreja que não estava pronta. Não estava terminado. Aí uns idosos, fala que uns idosos, septuagenários lá da época do primeiro templo, antes de eles serem invadidos pela Babilônia, antes de eles serem levados em cativeiro, que sobreviveram e voltaram do cativeiro, esses homens viram o templo inacabado e lembraram do templo de Salomão. O templo de Salomão foi um dos templos mais bonitos que foram feitos, porque ele era todo revestido de ouro por dentro, ele era com madeira do cedro do Líbano, toda bonita, toda lapidada, todo... Nossa, você tiver oportunidade, né, quiser, vai lá no comecinho da história de Salomão, né, quando Davi ele compra todas as coisas para Salomão fazer a obra, você vai ver o jeito que ele fez aquela casa lá, e o jeito que Davi é instruído por Deus para ser feito. É muito detalhe, né? Tinha coisa assim que era feita por artífices, que os caras foram contratados para fazer, porque era coisa difícil demais, né? Trabalhar com bronze, os caras não tinham nem ferramenta direito, faziam umas coisas aí que as máquinas 3D capaz que não faz hoje. Então, eram umas coisas muito bonitas, muito bem feitas, estava tudo lá, né? Tudo de ouro, tudo brilhando, de longe você via, né? Uma construção enorme. Os que lembraram dessa casa aí, quando viram essa aqui, choraram de desgosto. E aqui olha que interessante no último versículo.
de maneira que não podia discernir a voz se era de alegria ou de choro, porque todo mundo gritava muito. Eram grandes os júbilos, então você não sabia se o povo estava chorando ou se o povo estava alegre. E era de alegria ou de choro, já nem sabia. Então foi uma coisa muito diferente que aconteceu naquela época lá, né? Não foi bom não, mas isso aí também foi consequência. Então quem lembrava ainda do tempo que foi feito na época de Salomão, ainda estava em pé naquela época, né? Porque não é da época de Salomão, mas estava em pé naquela época, ficou desanimado, né? Ficou triste, e aquilo contagiou o povo, né? Pode passar. Aí tem alguns textos aí para a gente ler também. Minha aliança convosco, no versículo 5. A gente fazer referência ao versículo 5. Cada um abre um aí, por favor. Ó, Êxodo 19, 5, Êxodo 29, 45 e 46 e Êxodo 33, 14. Aí o 45, um lê e o outro lê o 46. Então duas pessoas aí abrem Êxodo 29, 45 e 46. Então olha lá, no versículo 5 ele fala em Ageu: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saídes do Egito. Então quando eles saíram do Egito, essa foi uma das alianças que Deus falou para eles, né? Vocês, se ouvirem atentamente a minha voz, serão o meu povo exclusivo, serão o meu povo peculiar, né? Um povo eleito, um povo exclusivo, um povo propriamente seu. Então essa era uma das alianças que ele fez. E quem abriu lá em Êxodo 29 vai ler o 45 e outro lê o 46. Vamos lá. Pode ler. Saberão que eu, Senhor, seu Deus, e quem tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Certo? Sabereis que eu sou o Senhor, seu Deus, por causa da aliança que Deus tinha feito com eles. E o versículo 14 do capítulo 33, e Êxodo também. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhes darei descanso. Certo? Pode passar. Mais à frente, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre pouco, farei abalar os céus e a terra e o mar e a terra seca. Opa, aqui ele está falando de uma coisa que ainda não aconteceu. Ainda uma vez, dentre um pouco, farei abalar os céus, a terra e o mar e a terra seca. Aqui ele está fazendo uma referência não daquela época, mas uma coisa apocalíptica. Então, tendo em vista a abrangência dessa profecia, aponta para o cumprimento futuro da segunda vinda de Cristo. Então aqui ele já está falando, olha só, como é que o profeta muitas vezes falava as coisas que nem ia acontecer naquela época. Ele estava falando uma coisa que nós nem vimos ainda, que vai acontecer lá no final dos tempos. Versículo 7, pode passar? Versículo 7 ele fala: e farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Ó, essa parte aqui nós vamos ver depois. Preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, no meio dessa festa, no finalzinho dessa festa, Deus estava trazendo através de Ageu mais uma profecia. Então eles estavam lá no finalzinho da festa comemorando o que estava acontecendo, e Ageu começou a profetizar novamente. Certo? Essa conhecida tradução, o desejado das nações, torna esse versículo uma referência messiânica. Então lá no versículo 7 ele fala, quem tem a tradução aí, Ferreira de Almeida aí, para ler para mim, corrigido. Aí, a minha tradução é diferente um pouquinho. O meu não fala o desejado de todas as nações, a minha tradução fala, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Essa tradução, o desejado das nações, torna esse versículo uma referência messiânica e está de acordo com a tradição judaica.
certo? No entanto, muitos comentaristas acreditam que essa tradução aí, o desejado das nações, tem uma tradução mais apropriada que essa tradução que eu li aqui, as coisas preciosas de todas as nações, que aí muda o sentido, e não se refere a Cristo, o desejado das nações, mas se refere às ofertas que as nações levarão ao templo no milênio. De qualquer forma, ele está falando do templo que ainda seria levantado, que ainda vai ser levantado na época do milênio, certo? Do templo da Nova Jerusalém, em que o mundo do lado de fora do muro vai estar trazendo as ofertas para dentro do muro, que é a casa, que é onde habitarão o povo de Deus fechado das nações do exterior, que é na época do milênio. Então, pode passar? 7:8, aqui ele fala: e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória pode aplicar-se ao resplendor do templo ou à presença do Senhor naquele local, né? Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai ser adornada de pedras preciosas, que vai ser com ruas feitas de ouro, que o rio que passa no meio da cidade é cristalino, como a água do rio é cristalina, né? Que é como um cristal polido, como um vidro polido. Por quê? Porque pode tanto ser dessa forma, literalmente, referindo-se à preciosidade mesmo da prata, do ouro que vai estar lá no lugar, né, fisicamente, ou pode também referir-se à presença daquele lugar de Cristo naquele lugar, né, da preciosidade do povo santo, que aí faz a referência a pedras preciosas, a ouro, a coisas cristalinas, que é na verdade a presença de um povo santo, de Deus com seus anjos, né? Pode ser tanto figurado quanto literal. Pode passar? Desta última casa, a glória superior. Versículo 9, para a gente encerrar, diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, desta última casa, aí pode ser uma referência ao templo de Zorobabel, e ao templo que sucedeu, edificado por Herodes o Grande. Então, como aquele templo não estava em toda a sua glória, ele pode estar falando que naquele templo é a primeira casa, e o segundo templo é a casa que Herodes fez, né? O Herodes o Grande fez na época de Cristo. Eu não acredito por aí. Para mim, quando ele fala aqui que a glória da última casa será maior que a da primeira, ele está falando do templo da época do milênio, porque toda a profecia ali, desde o versículo 6, está falando da época do milênio. Então não tem sentido a gente falar que é o templo que Herodes fez depois, que era mais bonito, tal, na época dos romanos, do que o de Zorobabel, que não era lá aquelas coisas que estava meio mal acabado. Pode até ser. Então, é isso aí. Como a gente está falando da época do milênio, a gente está falando do templo de Jerusalém, né, da Nova Jerusalém, que será descida no céu. Jesus estava explicando para o povo, né, através de Ageu, né, que aquela casa era muito poderosa, muito gloriosa, muito bonita e desejada pelas nações do mundo inteiro, mas a glória da última casa de Jesus seria muito maior do que a primeira. Então, isso aí eu já vi muitas pregações de pastores pregarem, principalmente no nosso ministério, que enfatiza bem isso aí. A glória da última casa é a glória de Jesus Cristo, é muito maior do que a glória daquelas casas feitas pelos homens. E também tem mais uma explicação que ele fala assim, que é referente à paz que Cristo obteve na cruz em sua primeira vinda, e o templo milenar e a paz mundial que Cristo trará na sua segunda vida. Então pode ser também uma referência ao que Cristo fez em primeiro plano, lá na cruz, né? Essa paz que ele trouxe com Deus e o homem, que depende da gente viver na linha de Cristo, depende da gente viver nessa retidão, para poder alcançar a segunda glória, que é a glorificação do homem também, não só de Cristo, né? Cristo glorificou primeiro e nós ressuscitaremos depois, glorificaremos depois na segunda vida de Cristo. Pode passar. Se ali Deus manifestava com eles, Deus trabalhava com eles, só que depois que Cristo veio, Deus parou de manifestar daquela forma que manifestava antes. Então agora é Cristo, não é mais o próprio Deus manifestando nos homens. E aí ele queria ensinar para eles que a glória dessa última casa
Sim. O milênio também, depois, aí é Jesus Cristo agindo, não né, só através dos profetas. Exato. Então, para a próxima aula, a gente vai encerrar o livro de Ageu. Nós vamos ver do versículo 10 até o versículo 23 e terminar a carta de Ageu, que é uma carta tanto da época quanto milenar, né? Quanto para a época do milênio. E depois nós vamos para Zacarias, que é já um livro um pouco maior. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos.